Mas eu quero falar com vocês alguns dados a respeito dessa linda canção. A canção foi composta por José Augusto e Paulo Sérgio Vale, gravada pela primeira vez em maio de 1989 por Leonardo Sullivan, que lançou em junho do mesmo ano o seu disco Veneno. Pô, quem aqui é fã de sertanejo sabe do que eu estou falando. Essa gravação foi um lançamento regional, mas ela não estourou nacionalmente. Foi então que no ano de 1990, essa dupla de escritores e compositores entregaram na mão de Chitãozinho e Chororó, nada mais nada menos que os brabos do sertanejo. Essa linda canção, e ela estourou. Vocês sabem que ela foi gravada em outubro de 1990, no estúdio aqui perto, inclusive o estúdio ao qual nós gravamos o EP do Ola Martini, aqui da IA Church, na mesma sala inclusive. Quando nós fomos alugar a sala, o que ele falou? Você sabia que aqui foi gravado Evidências? Eu falei, é mesmo? Ele é. Eu falei, uau, que bom. E vocês conhecem o resto da história, cantada por diversos artistas de diversos segmentos, em todos os estilos musicais. Vocês sabiam que no encerramento do show do Foo Fighters, essa música foi tocada? Eu não estou brincando, estou falando sério. Sabia que ela já foi tocada em shows na Dinamarca? Vocês sabiam que no ano passado, no show do Bruno Mars, aqui em São Paulo, no The Town, o tecladista simplesmente começou a cantar essa música, eles cantaram mais do que as próprias músicas do Bruno Mars. Por que eu estou te falando isso? Deixa eu te falar uma coisa, segundo o ECAD, esse dado aqui é importante, essa música, gravada em 1990, foi a música mais tocada em shows por todo o território brasileiro no ano de 2023. O que isso tem a ver com a mensagem? Nada. Absolutamente nada. O que eu quero te falar aqui é mais sobre o conceito daquilo que é evidência. Porque uma vez que eu disse para vocês a respeito do tema dessa mensagem, a primeira coisa que vem à nossa mente é isso. Por quê? Porque isso marcou a história do Brasil. Uma música inocente, que fala sobre amor, que fala sobre paixão. Mas o que hoje está sendo evidenciado através da sua vida? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. E essa é uma mensagem para você refletir. Se você é aqui novo na IA Church, se você entrou aqui pela primeira, pela segunda, pela quinta vez, nós não somos uma igreja que vai ficar te levantando o tempo inteiro, falando o quão você pode, aquilo que você pode conquistar, que Deus é contigo, você sabe disso, mas o nosso intuito como corpo de Cristo é te tornar um cristão melhor. Para que isso aconteça, meu querido, é porrada. É assim que as coisas funcionam, é assim que se aprende, é assim que se é desenvolvido. O que tem sido evidenciado através da sua vida? Porque evidência, segundo o dicionário, é a condição de alguém ou de algo que se destaca, a condição de alguém que se sobressai, que atrai a atenção daqueles que estão à sua volta. Agora, quando nós falamos de evangelho, qual é a maior evidência de um cristão? Quem aqui pode falar comigo? Ninguém? Ovelhas rebeldes? Eles não são rebeldes não. Qual é a maior evidência de um cristão verdadeiro? Pode falar. Deveria ser o amor. Perfeito, estamos caminhando, vamos chegar lá, é o princípio. Quem mais pode falar? Fruto do Espírito, ótimo. Quem mais? Quem falou obediência aí? Se nós tivéssemos o conhecimento de tudo e não obedecermos, de que valeu o conhecimento? De que valeu a palavra de Deus dizer, amarás o próximo como a ti mesmo, se nós não obedecemos aquilo que a palavra de Deus diz? Do que adianta nós sabemos a respeito do fruto do Espírito, das obras do fruto do Espírito e das obras da carne, se nós não obedecêssemos de fato aquilo que a palavra de Deus nos aponta e nos mostra? Então eu posso falar que talvez a maior marca, a maior evidência de um cristão seja a obediência. Vocês estão comigo? Amém? Agora, cá para nós, a obediência não é o forte da humanidade, não é o forte do ser humano. A maior prova disso é Adão e Eva, os primeiros seres humanos que foram criados por Deus, à imagem e semelhança de Deus.
decidiram por insatisfação se rebelar contra aquilo que Deus tinha dito, e desobedecem um mandamento muito óbvio e muito claro. Olha só, vocês podem comer de tudo isso aqui, tudo que o sol toca nesse jardim, vocês podem comer, vocês só não podem comer daquela árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles decidem desobedecer a uma ordem clara, e o resultado da desobediência foi catastrófico, e continua sendo catastrófico, porque se tudo que existe de mal no mundo é e foi produzido pela desobediência do ser humano, em especial por Adão e Eva, porque foi por onde entrou o pecado no mundo. Quem está comigo? Quem concorda? Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Agora, não foi só Adão e Eva que desobedeceram ao longo da história. Eu sou um filho de Deus que desobedece muito a Deus. Me orgulho disso? Obviamente não. Quero sempre melhorar, quero sempre estar mais perto de Jesus, e para eu estar mais perto eu tenho que obedecer. Mas fato é que nós temos uma carne fraca que muitas vezes tende para aquilo que é errado. Moisés desobedeceu. Quando Deus manda, fala com a rocha, ele bate na rocha, ele desobedeceu. Saul desobedeceu. Quando Deus diz, vai lá, mata todo mundo e não pega nada, e ele volta com os bois, com os melhores animais e com o rei dos amalequitas, Abraão desobedeceu. E o resultado da desobediência na vida do ser humano é péssimo, é ruim. Basicamente, obedecer é você abrir mão da sua vontade e se submeter a uma pessoa, obviamente desde que não gere qualquer tipo de intercorrência com a sua fé, com a sua moral, com aquilo que você acredita. O profeta Samuel disse uma vez, olha lá, 1 Samuel 15, 22, você pode abrir a sua Bíblia, ou então acompanha com a gente aqui, porque a gente vai falar bastante também hoje, amém? Ele diz assim, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor, tem tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O que Samuel quis dizer aqui, que por melhor que fossem as intenções daquelas pessoas que faziam sacrifícios, o que Samuel basicamente diz é que os seus atos isolados de adoração, de sacrifício, de homenagem a Deus, eles não poderiam contrabalançar a falta de obediência na sua conduta. Por quê? Porque uma obediência, aliás, um sacrifício sem a obediência, ele se tornaria nulo, de nada vale. E eu acredito que esse é o ponto, porque muitas vezes nós nos achamos autossuficientes, nós que conhecemos um pouquinho daquilo que a palavra de Deus, temos um pouquinho da revelação, já achamos que sabemos de absolutamente todas as coisas, inclusive daquilo que Deus quer e não quer que nós façamos. Mas muitas vezes Deus vai te direcionar a fazer algo que você não quer fazer, e a decisão é sua. Devo dar esse passo em obediência ou não? Deixa eu contar uma ilustração para vocês. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu estava compartilhando com o Diego essa semana, eu tinha uma vida financeira muito justa, era envelopinho. Por semana eu poderia gastar aquele valor, e se eu passasse aquele valor, eu tinha que pegar da semana seguinte e iria faltar. Enfim, a gente se regrou. Foi a fase que eu menos tive condição de guardar dinheiro, mas foi a fase que eu vivi mais tranquilo. Eu não tinha limite, eu não tinha crédito para cartão de crédito, então o que eu tinha era o que eu tinha e acabou. Não tinha como eu usar cheque especial, usar crédito, enfim, era aquilo. E o que eu fazia muitas vezes, não é rolo isso, tá bom, gente? Eu pegava o meu celular, e como eu tinha conta na Verizon, na AT&T, que é como Claro ou Vivo, eles me davam o celular, e aquele celular eu poderia ficar por um determinado período de tempo, e depois que passasse esse período de tempo, eu renovasse, eu ganhava um outro celular. Então quando eu estava perto de renovar, eu vinha com o meu celular para cá e vendia o meu celular. E eu fiz um baita de um negócio, eu peguei o celular e falei assim, vou vender por $400, era o que valia na época, na verdade valia mais, mas eu falei, pô, vai me ajudar, $400 era o que eu tinha para gastar ali durante talvez uma semana e meia. Eu falei, vai ser bom, vou conseguir dar um respiro, talvez a gente compre alguma coisa, faça alguma coisa diferente. E aí eu tinha uma viagem programada para o Colorado,
E a Érica entrou no carro, a gente indo para o aeroporto, ela falou assim: eu senti de fazer uma coisa. Eu falei: o quê? Ela: sabe aqueles aspirador de pó que você liga e ele vai na casa inteira sozinho? Sabe, que é direcionado pelo Espírito Santo e vai limpando a sua casa. Ele morre, ele sabe onde tem sujeira. O vento sopra onde quer e aí ele vai e limpa. Quem sabe o que eu estou falando? Então, a gente tinha um desse. E cara, eu comprei isso quando eu mudei para os Estados Unidos. Só que era caro pra caramba. E a Érica falou: eu senti no coração de dar para fulana de tal esse aspirador. E eu falei: que aspirador? Ela: não, nossa. Eu falei: ufa. Aí ela: não, um igual. Eu falei: nem a pau. Está amarrado todo espírito de confusão que venha sobre a sua mente. E ela falou: pô, eu falei: Érica, você sabe a nossa condição financeira, você sabe quão apertado nós estamos, quão justa é a nossa conta, como que você fala um negócio desse? Ela falou: fala com Deus. Eu falei: eu não vou falar com Deus, porque eu já sei qual que é, eu não tenho como, eu não faço trabalho aqui, eu não posso trabalhar aqui, o que eu tenho é o que eu tenho, eu não tenho 400, eu vou tirar $400 da onde? Deus me falou assim: do seu celular. E eu falei: está repreendido, não vou. E ela falou assim: fala com Deus. Eu falei: eu vou falar com Deus, mas na minha cabeça eu vou falar é nada, não vou falar. Fomos curtir a viagem, cara, a viagem foi uma delícia, pensa uma viagem gostosa em família. Eu tinha até esquecido bendito aspirador, e estava tudo bem, tudo tranquilo. No meio da madrugada, antes de nós irmos embora, estava muito frio, devia estar uns menos 6 graus, eu fui para o carro, eram umas 4 horas da manhã, então tudo escuro, o estacionamento do hotel tudo escuro. Eu fui até o meu carro, liguei o carro para aquecer, para eu pegar o Enzo que estava dormindo. Fui até o carro, coloquei o meu celular em cima, entrei, peguei o Enzo, peguei todas as malas, coloquei, o carro estava quentinho, viagem gostosa, vamos embora. Falei: peraí, cadê meu celular? Falei: não sei, peraí, deixa eu só manobrar o carro aqui. Manobrei o carro, falei: acho que parou lá dentro, acho que eu esqueci lá dentro. E procure, e nada. Ela falou: peraí, deixa eu te ajudar. Tirou o celular dela, com a lanterna, eu achei o meu celular. E não tinha 1 milímetro sequer de tela que não estivesse trincada. Eu falei: eu não acredito nisso, cara. Já era, meu celular já era. Não é que eu vou ter que trocar a tela. Ele já era. Perdi o celular. E eu fiquei bravo, cara. Eu fui pro carro, bravo pro carro. Érica, calma, é só um celular. Eu falei: não, ele estava vendido por $400. Não é só um celular. Ela: vamos embora. Eu fui embora bravo. A hora que a gente andou uns 40 minutos, eu falei: é a mala do Enzo. Ela: que mala do Enzo? Eu falei: a mala do Enzo, que você ficou de pegar lá. Não, eu não fiquei de pegar, eu pedi para você pegar. Eu falei: não, deixei uma mala do Enzo lá. Eu falei: e agora? Ela: agora não dá para a gente voltar, senão a gente perde o voo. O que a gente vai fazer? A gente liga, pede para o hotel enviar. Eu falei: você tem noção de quanto vai ficar enviar esse negócio? Ela: não. Eu falei: vai ficar uns $100. Ela falou: então, $500, 400 seu celular, mais 100. Eu falei: obrigado, Espírito Santo. E cara, eu fui tão transtornado dirigindo, e Deus começou a falar comigo ali. E posso te falar uma coisa? As pessoas muitas vezes acham que Deus fala de forma completamente formal. Ó, excelentíssimo filho, quão rebelde, pois, são os seus caminhos. Cara, Deus comigo, o papo é muito reto, é muito direto. É legal a minha ideia com Deus, eu sou completamente reverente a Ele, mas não existe essa formalidade na minha conexão com Ele. Eu ouvi uma voz no meu espírito, por Deus do céu, Deus é testemunho do que eu estou falando: vai, besta, não quis pagar 400, vai ter que pagar 800, porque vai ter que consertar o seu celular e ainda vai ter que dar o aspirador. E eu pensei: não é possível que eu ouvi isso de Deus. A hora que eu olhei para o lado, a Érica estava rindo e falou assim: Deus está falando com você, não está? Aí eu falei: tá. E aí a gente começou a rir, eu pedi perdão, aí Deus ainda falou: fica quieto que eu ainda não acabei, estou falando com você, presta atenção, sua mulher é uma mulher sábia, e sempre que ela te falar que eu estou pedindo para ela fazer algo, ouça o que ela está te falando, não seja arrogante, prepotente, porque a sua mulher é uma mulher de oração. E eu falei para Érica: você sentiu de dar algo a mais a alguém? Ou acabou no aspirador?
E essa história, ela foi tão real. Por quê? Porque eu aprendi naquele momento que Deus nunca pede algo para generosidade que vá prejudicar a sua vida, a sua saúde financeira ou qualquer coisa do tipo. É lógico, presta atenção, eu estou falando quando Deus fala com você, não quando charlatões, quando pessoas com má intenções se levantam para te pedir qualquer tipo de coisa. Estou falando quando Deus fala com você. Quando Deus fala com você, Ele quer te abençoar. E não só te abençoar, mas através da sua atitude de obediência, abençoar a sua vida e aqueles que estão à sua volta. E é sobre isso que eu quero te falar. É sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Porque eu acredito que nós que somos cristãos, que conhecemos a verdade que nos libertou, existem evidências dessa obediência, dessa marca de Cristo em nós, que precisam estar claras, não para aqueles que convivem com nós dentro de um ambiente eclesiástico, mas para aqueles que convivem com nós do lado de fora. Quero falar com vocês a respeito de 3 evidências da obediência, que talvez seja a marca maior de todo cristão, amém? Primeira evidência é a conversão, um novo nascimento. Romanos capítulo 6, versículo de 15 a 18, diz assim: e daí? Havemos de pecar? Isso aqui, para quem é fã da hipergraça, presta atenção nesse versículo. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas a graça de Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que estes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aqui, nós precisamos entender que os homens se tornaram escravos do pecado, porque o pecado provém das regiões das trevas, da morte, e essas regiões, elas são representadas por Satanás. Então o seu reino, o reino das trevas, ele fica estabelecido. E como característica desse reino, que nós vemos a liberdade das restrições. A liberdade das restrições é aquilo que é pecado ou aquilo que não é pecado. Você tem a oportunidade de decidir pecar ou de decidir não pecar. O ódio da palavra de Deus, ela também provém dessa questão do ódio, da desobediência, das regiões das trevas. Por quê? Porque a palavra de Deus confronta, porque a palavra de Deus transforma, porque a palavra de Deus, quando entra no coração do ser humano, ela precisa fazer algo diferente. E também nós vemos o caráter praticante do mal, que é o pecado, a mentira, a vaidade, a dependência e tantos outros pecados. Os homens se tornam súditos desse reino através da prática desse pecado. Mas Jesus veio ao mundo para nos libertar desse reino, amém? Glória a Deus por isso, amém? Quem é feliz porque Jesus veio ao mundo para nos libertar desse reino das trevas? Glória a Deus. Então Ele dá acesso ao reino dos céus para cada um de nós, onde a força controladora não é mais Satanás, não são mais os demônios, mas é o próprio Deus. E nós trocamos de reino, nós trocamos de países espirituais, não com um visto, com um prazo de validade, mas com uma condição de cidadão do reino dos céus. Isso é quem nós somos, cidadão do reino dos céus, uma natureza interior transformada. Deus usa da nossa obediência, da sua obediência, para tratar a sua vida. Você pode repetir isso comigo? Deus usa da minha obediência para tratar a minha vida. Prova disso é o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Vocês conhecem a história dele, mas eu vou falar rapidamente o que a Bíblia nos relata. A Bíblia relata que Paulo estava indo para Damasco ameaçar os cristãos. Ele não estava indo fazer uma viagem de lazer, ele não estava indo fazer uma viagem de turismo, ele não estava indo fazer uma viagem a negócios, ele estava indo para perseguir, prender e matar os cristãos. Quando então ele tem um encontro no meio do caminho, esse encontro, você sabe, uma luz forte aparece no seu rosto para ele, ele fica cego, ele cai do cavalo, e ele ouve uma voz audível dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? A ponto daqueles que estavam em volta de Jesus, de Paulo, ouvirem a voz e não enxergavam quem estava falando.
E Saulo diz: quem és? Quem está falando comigo? Ele fala: sou eu, Jesus, aquele a quem você persegue. E ele diz: levanta e entra na cidade, porque eu vou te falar aí. E ele fala exatamente o que Paulo deveria fazer, quem Paulo deveria procurar. E Paulo obedece. E Paulo fica 3 dias sem ver absolutamente nada. Só que pense uma coisa: Paulo, o predador, estava indo para um lugar onde se tornou uma presa fácil para aqueles que talvez quisessem defender a sua fé de forma legítima. Talvez eles falassem: se eu não fizer algo com Paulo agora, quando ele recuperar a visão dele, ele vai me pegar, ele vai matar cada um de nós. E Paulo, por um encontro tão forte que ele teve com Jesus, ele não titubeia, ele não cria dúvidas, ele não questiona, ele simplesmente obedece e vai até aquele lugar. Cara, muitas vezes não é fácil nós obedecermos sem que nós saibamos para onde nós estamos indo. Muitas vezes Deus quer te tirar de um lugar de conforto, e você vai precisar confiar no processo que Ele tem para a sua vida. Deus não vai abrir as portas e escancarar o seu futuro, te dizendo: a sua vida será assim, assim, assim. Deus não vai te mostrar o começo, o meio e o fim da sua caminhada com Deus. Sabe por quê? Porque se Ele fizesse isso, para que você iria precisar exercer a sua fé? Fé é você obedecer, mesmo que você não sinta, mesmo que você não saiba, mesmo que você não conheça o caminho, mas você sabe quem está te direcionando. Isso é fé. É que nem concordância. Eu concordo, eu concordo, eu concordo. Mas então, quando alguém se levanta, você simplesmente, discorda. Enfim, a submissão, presta atenção, a submissão, ela só faz sentido quando outra pessoa traz um contraponto para você. Porque se não houver um contraponto, você simplesmente está concordando com o que aquela pessoa está fazendo. Não é submissão. Submissão é você, mesmo que você não queira, mesmo que você não sinta, você se submete a uma autoridade, a uma liderança, a alguém que tem poder e domínio sobre a sua vida. E é isso que nós precisamos falar, que não é fácil obedecer, sem que de fato você saiba para onde você está indo. Mas essa é a vida do cristão, porque Deus trabalha através da nossa obediência. Deus trabalha em nossas vidas através da nossa obediência, mas Deus também trabalha através da sua obediência para abençoar outras vidas. Porque quando Paulo se dirige àquele lugar, tinha um homem que Deus também tinha falado, que era Ananias. Naquela mesma cidade tinha um homem chamado Ananias, e Jesus manda que Ananias, que era um homem correto, que era um homem íntegro, que era um homem de caráter, Jesus manda que Ananias fosse ao encontro de Paulo. Agora pensa, você acha que foi tranquilo para Ananias, sabendo a fama de Paulo, a fama de Saulo, quem que eu vou encontrar lá, o que ele vai fazer comigo? E se isso for uma armadilha? E se isso for uma cilada para mim? E se isso não vier de Deus? E se isso acabar com a minha história? E se isso me levar à morte e a minha família sofrer consequências como isso também? Não é fácil você obedecer, mesmo que você conheça Deus, mesmo que você saiba qual é a vontade de Deus, não é fácil obedecer, porque a nossa carne sempre vai querer nos direcionar para um outro caminho, sempre vai querer te jogar para um outro lado, sempre vai querer te olhar para o outro lado. E Ananias sabia dos riscos que ele corria, e mesmo assim decide obedecer. E chega lá, ele encontra Saulo, lhe impõe as mãos nos olhos e as escamas caem do seu rosto. Olha lá o que está escrito em Atos 9:18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E a história de Paulo começa aqui, na conversão, ao receber a cura, ao batismo. Logicamente, startou lá quando ele teve um encontro com Jesus, mas se ele não obedecesse aquilo que Deus tinha dito, se ele não obedecesse os caminhos que Deus tinha direcionado que ele tomasse, de que adiantou aquela primeira experiência? Ananias a mesma coisa. Então eu quero te falar que Deus usa a sua obediência para trabalhar na sua vida, e Deus usa a sua obediência para trabalhar na vida dos outros também. E foi isso que aconteceu com Saulo. E não tem jeito, cara, quando a gente decide obedecer a Deus, nós nos tornamos instrumentos de vida na mão dele. Deus marcou a sua vida para que você gere transformação na vida de outras pessoas também.
a evidência da conversão precisa estar escancarada. Existem pessoas que frequentam a igreja há 20 anos e nunca se batizaram. Por quê? Porque tem vergonha. Existem pessoas que frequentam o culto, os cultos de domingo, de quarta-feira, de quinta-feira, o culto dos jovens, que nunca se comprometeram verdadeiramente com o evangelho. Existem pessoas que acreditam só porque vêm à igreja aos domingos, e celebram o Senhor, e levantam as mãos, e oram uma vez na semana, acreditam que são cristãos de verdade. Deixa eu te falar uma coisa, se as pessoas não virem através da sua vida uma marca, uma evidência de quem você é em Cristo, nada adianta o seu discurso. Não adianta você discursar, você tem que mostrar através das suas atitudes. A palavra de Deus diz que aquele que negar o filho, o pai o negará. Isso é para você que talvez vive uma vida, como diz o pastor Daniel, de agente secreto. Ninguém sabe que é cristão. Aquele que se camufla, aquele que, se adequa ao ambiente. Você precisa ser cristão em todos os lugares, porque essa é a evidência da obediência para o Senhor na sua vida. E a primeira marca dessa evidência é a conversão que Deus derrama sobre a sua vida. Olha o que a palavra diz em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que novas coisas se fizeram. Essa é a marca de Deus na sua vida. Se um dia você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te falar, você é nova criatura. Você não precisa viver nos antigos hábitos, nos velhos hábitos. O velho homem já morreu, você é um novo homem. E não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. E através de você, as pessoas vão ver quem Jesus é. Amém? Segunda evidência é o reconhecimento de quem Deus é. Mas não o seu reconhecimento. O reconhecimento de quem Deus é das pessoas através da sua vida. Porque você acha que só eu tenho esse chamado? Só um pastor tem esse chamado? Olha, somente o pastor precisa ser olhado como um cristão genuíno, como aquele que leva o evangelho. Todos nós que somos filhos, fomos chamados para gerar transformação. Atos capítulo 5, versículo 28 a 29. Expressamente vos ordenamos, que não ensineis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O contexto disso aqui é que os discípulos foram pegos, foram presos e foram levados para julgamento. Estando naquele lugar, começaram a arguir, dizendo para eles: vocês precisam parar de falar, vocês precisam parar de falar aquilo que Jesus fez, está bagunçando, está ficando estranho, as pessoas estão ficando questionando, está difícil. O que eles dizem aqui? O que é importante que nós façamos? Aquilo que Deus diz ou aquilo que os homens dizem? E eles não pararam, e a Bíblia diz que com mais intrepidez, com mais ousadia, com mais autoridade, eles anunciavam os evangelhos. O que nós precisamos entender é que os discípulos estavam obedecendo a Deus, indo por todos os lugares, pregando o evangelho, sendo usado pelo Espírito Santo, para que as pessoas fossem curadas, para que as pessoas fossem libertas, para que as pessoas tivessem uma nova vida. Quando você obedece a Deus, você reconhece os atributos de quão maravilhoso Ele é. Mas às vezes eu confesso, que na nossa cabeça obedecer a Deus pode fechar inúmeras portas. Pode fechar portas maravilhosas, mas essa é uma mentira que Satanás tem lançado sobre a mente e os corações dos seres humanos, porque não existe chance de você obedecer a Deus e quebrar a cara. A princípio as pessoas podem até olhar, a princípio você pode até pensar, mas logo uma nova oportunidade se abre, logo novos horizontes são mostrados para você, e você tem paz e a provisão do Senhor na sua vida. Quando nós reconhecemos de fato quem Ele é, você sabe que as portas que precisam ser abertas por Ele, e não por homens. Está cheio de gente correndo atrás de homens, para que homens abram portas. Mas por que eu cheguei nisso? Porque eu tenho amigos que têm atletas, que
que são empresários de atletas e nunca abriram portas. E o que Deus me falou é: eu sou quem abre as portas certas. Quando eu quiser, eu vou fazer. Charles Spurgeon diz assim que fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele. Aquele que confia em Deus, obedece a ele. Olha que frase forte. Quem aqui conhece Abraão? Amém? Pai Abraão tem muitos filhos. Essa música é muito mais antiga do que o Padre Marcelo Rossi. Muito mais. Mas essa frase só se tornou realidade, só fez sentido porque Abraão decidiu obedecer a Deus e não escutar outras pessoas. Se nós lemos aquilo que está no capítulo 15 do livro de Gênesis, Abraão até então não tinha filhos e já tinha a idade avançada, e Deus leva-o para fora e fala assim: Abraão, se possível conta as estrelas do céu. Quem aqui já foi para um lugar, no meio da fazenda, meio do nada, com o céu estrelado e tentou contar as estrelas? Alguém já fez isso? Eu já tentei fazer isso. No ano que eu me casei, a minha lua de mel foi num safari na África do Sul. Eu contei parte semana passada, mas um dos safaris que nós fizemos foi noturno, safari noturno. E no meio do nada, o cara desligou o jipe lá, apagou a luz e falou: agora a gente vai ficar quieto. Eu falei: pronto, vamos ficar quieto para o leão comer a gente aqui. Maravilhoso, não posso nem gritar agora para o leão. E ele falou assim: olhem para o céu. E de repente a sua vista ela vai acostumando e você vai começando a ver a quantidade de estrelas. E eu comecei a olhar, eu falei: uau, aquilo que estava escuro começou a ficar claro, as estrelas começaram a iluminar aquela selva. E eu entendi naquele tempo: Senhor, é impossível contar as estrelas do céu. É impossível, cara. Você olha, você fala: não sei nem por onde começar. E Abraão viveu isso, Deus disse para ele: se possível conta as estrelas. E aí no versículo 5, Deus disse que a descendência de Abraão seriam numerosas, como as estrelas do céu. Em Gênesis 17, quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, ele já tinha 99 anos de idade. Olha o que está escrito em Gênesis 17, versículo 1 a 6. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma nova aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Agora aqui entra uma coisa: você pode dizer que você confia em Deus, você pode dizer que confia e sabe que os planos dele são melhores do que os seus, sabe que ele quer o seu bem, sabe que Jesus te ama, sabe que ele é perfeito, mas se você não obedece, não significa absolutamente nada, porque a sua fé, ela é ativada através da sua obediência. Não é só porque você canta um louvor que você é obediente. Nós precisamos compreender que precisamos de um relacionamento sério e íntimo com Deus. Íntimo no ponto de nos indignarmos quando as pessoas não virem Jesus através das nossas vidas. Íntimo ao ponto de você se questionar: o que eu tenho feito de errado, e que eu não tenho brilhado a luz de Jesus, para que as pessoas vejam e que as pessoas venham me procurar. Quantos de vocês têm sido procurados por pessoas para aconselhar? Quantos de vocês casados têm sido buscados por pessoas para aconselhar a respeito de casamentos quebrados? Quantos de vocês, pais, têm sido aconselhados, têm sido pedido conselhos sobre educação de filhos, sobre palavra de Deus, sobre vida, sobre paz de espírito? O reconhecimento de quem Deus é não é a respeito de você para Deus, mas é a respeito daquilo que as pessoas enxergam em você. O que as pessoas têm enxergado em você? Deus, vaidade, arrogância, a marca, a evidência de um cristão verdadeiro precisa ser as pessoas olharem de longe e falar: esse aí tem alguma coisa diferente.
Para aqueles que não são cristãos, não conhecem aquilo que é o Espírito Santo, fala assim: a energia desse aí é boa, ele tem uma luz, né? Ele tem uma luz, a áurea, eu fico em paz. Para nós isso tem nome, se chama Espírito Santo, e ele precisa estar evidente na sua vida. Agora o ponto é que pessoas querem o benefício desse relacionamento com Deus, mas não querem o comprometimento. As pessoas olham a vida do Lamartine, de outros homens de Deus, como Lucas, Diego, Gui, Ti, Pedro, e falam: uau, eu queria uma vida dessa. As pessoas olham o Lamartine e falam: nossa, que legal, cara, ele é influente, ele exerce influência. Só que não querem pagar o preço que ele pagou. Não querem pagar o preço que os pastores dessa casa pagam de tempo integral. Porque diferente de um negócio, diferente de um mercado de trabalho, no mercado de trabalho eu posso falar isso por propriedade. Quando você não fecha um negócio, no dia seguinte você tem uma nova oportunidade. No mês seguinte você vai ter uma nova oportunidade de se reunir com aquela empresa, de tentar vender o seu produto, tentar melhorar o seu discurso, a sua estratégia. Mas nós pastores muitas vezes estamos aqui, e pessoas chegam até nós: pastor, ora pelo meu filho, ele tem 5 anos e está com câncer. Pastor, ora pelo meu casamento, ele está sendo destruído. Pastor, ora pela minha vida, eu estou a ponto de arrancar aquilo que resta, que é a minha alma. Pastor, ora por mim. E é tanta coisa, a gente não consegue chegar em casa, simplesmente fechar os olhos e falar: amanhã eu penso nisso. Muitas vezes nós não dormimos, muitas vezes nós não comemos, muitas vezes nós abrimos mão de tempo com as nossas famílias, não porque nós não estamos ali, nós estamos ali presente, mas a mente está longe. Eu não estou falando isso para me engrandecer de jeito nenhum, mas estou falando isso porque existe um preço a ser pago. Talvez no seu trabalho você tenha que mudar coisas, você tenha que mudar estratégias. Não adianta você querer um relacionamento de intimidade com Deus se você não pagar o preço, se você não se mostrar uma pessoa diferente das demais. Deus não te chamou para ser uma pessoa mediana, medíocre. Deus te chamou para ser extraordinário onde você estiver. E esse extraordinário só será brilhado na sua vida se Jesus for o centro da sua razão, se Jesus for o centro da sua caminhada. Aí as pessoas vão olhar e vão falar: esse cara realmente é diferente. As pessoas olham os benefícios, mas não querem pagar o preço. As pessoas olham a história de Abraão e desejam uma prosperidade, desejam ter numerosas descendências, mas não querem o comprometimento e o nível de confiança que Abraão teve. O nível de confiança que Abraão teve foi estar disposto a sacrificar a vida do seu próprio filho, porque confiava em Deus. Gênesis 22:2 diz assim: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Claramente aqui Deus está testando Abraão, até porque ele diz lá no começo do capítulo 22, se ele realmente poderia confiar em Abraão ou não e tudo mais. Nós sabemos. Deixa eu te falar uma coisa: Deus nunca se esqueceu das promessas que ele fez na sua vida. Deus não se atrasa, pode demorar, pode não estar acontecendo no tempo que você está desejando, no tempo que você está pensando, mas Deus não muda. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Só que quando Deus manda que nós obedeçamos, é porque Ele tem um plano extraordinário para cada um de nós e para abençoar as nossas vidas. Deus nunca vai te roubar, Deus nunca vai te arrebentar emocionalmente, porque Ele quer ser o seu provedor. E Ele queria mostrar para Abraão naquele lugar, que a obediência dele naquele dia mudaria não só a sua vida, mas gerações futuras. Olha o que diz no versículo 16 ao 28, ao 18, se eu não me engano, desculpa, acho que eu anotei errado aqui. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso, e não me negaste o teu único filho,
que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia do mar, na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Esse segundo ponto, o caminho para a obediência talvez não seja o mais fácil, nunca vai ser o mais fácil, mas sempre vai ser o mais seguro para você. A sua obediência de hoje pode mudar as gerações do amanhã. Pensa você, quando obedece a Deus para evangelismo de alguém, quantas vidas serão salvas através daquela sua atitude? Quantas vidas poderão se encontrar com Jesus através da sua decisão? E o terceiro e último evidência que eu quero falar é a manifestação do amor. João 14,15 diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esse amar, esse verbo amar a mais, é o ágape, que é o amor incondicional, e Jesus fala muito bem sobre todas as linguagens de amor, tanto o ágape, quanto o estorge, quanto o filéu, quanto o eros, mas alguns estudiosos cravam que a linguagem preferida de Deus é o amor, é a obediência. A linguagem preferida de Deus é a obediência. Não é de se estranhar, já que ele repete isso outra vez no versículo 21. Nós lemos 14:15, agora 14:21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora olha que coisa incrível. Existem inúmeros mandamentos, existem inúmeros direcionamentos, mas quando Jesus foi questionado sobre eles, qual era o mais importante, olha o que ele responde. Mateus 22:36-39. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe nenhuma possibilidade de nós obedecermos a Deus e quebrarmos a nossa cara. Não tem como. Um pai que ama, ele sempre vai fazer o melhor para o filho. Ele não vai mandar o filho fazer algo para que o filho quebre a cara, para que o filho se machuque, para que o filho se frustre. E Jesus nos ensina que nós deveríamos amar Ele acima de qualquer coisa, acima de qualquer possibilidade. E a primeira pergunta que eu preciso fazer para você, dentro desse último ponto, é: o que você tem amado mais do que Deus? O que você tem colocado acima de Deus? Algumas pessoas colocam o dinheiro, amam mais ao dinheiro do que a Deus. Algumas não, muitas pessoas amam mais ao dinheiro do que a Deus. Não acho que é estranho quando nós lemos a Bíblia falando mais sobre dinheiro do que sobre outros assuntos. Deus alerta, Jesus alerta sobre a questão do dinheiro. A questão não é você ter dinheiro, a questão é você amar o dinheiro. Ele não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoas colocam o dinheiro acima de Deus. Outras pessoas colocam o status acima de Deus. Querem ser o que não são. Postam foto de coisas que não têm. Quantos aqui já não viram pessoas, especialmente nesse período de cursos online, pessoas que querem se mostrar bem-sucedidas, param em frente de carros que não são seus, param em frente de casas que não são suas, só para mostrar algo que eles não têm, que é sucesso. Param na frente de uma Ferrari, tira foto, como se aquele carro fosse dela. Amam mais o status do que a Deus. Pessoas amam mais a fama do que a Deus. A busca desvairada pelo reconhecimento das pessoas. As pessoas amam mais a posição que vivem do que a Deus. Existem tantas coisas que as pessoas colocam acima de Deus, e você pode na sua mente listar coisas que talvez você tenha colocado acima de Deus, prioridades que você tem colocado. Agora, sabendo que quando obedecemos os mandamentos e os ensinamentos, amamos a Deus, a pergunta é: você tem amado a Deus? Você tem obedecido a Deus? Você sabe que existe uma pesquisa que mostra que a geração Z, que aqueles que nasceram a partir do ano de 2000, somente 4% acreditam que a Bíblia é inerrante e base para as nossas vidas. Não é assustador isso?
4% da geração Z, somente 4%, acreditam que a Bíblia é inerrante e base para a nossa vida. Quem é que acredita que a Bíblia é inerrante? Quem é que acredita que a Bíblia é base para as nossas vidas? A gente precisa fazer alguma coisa, família. Os nossos jovens estão se perdendo. As ideologias têm entrado na mente dos nossos filhos. A ideologia tem entrado na mente dentro das igrejas e transformado coisas simples. Cara, pessoas da igreja se degladiam, pessoas da igreja queimam o corpo de Cristo. Eu vi uma frase que o André Valadão postou. Quem viu essa frase aqui que está repercutindo? Posso falar, concordo 100% com ele. 100% com ele. A Bíblia diz: se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora. Agora, se a faculdade não tem sido boa para o meu filho, tem desviado o caminho do meu filho, primeiro, eu falhei na educação do meu filho. Por quê? Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo que cresça e se desvie, e conheça o mundo, ela não vai se desviar dela. Então calma, existe uma questão que nós pais talvez estejamos negligenciando: a educação dos nossos filhos. Não terceirize, pelo amor de Deus, não terceirize o ensino espiritual do seu filho ao departamento infantil, aos pastores. Olha quanto tempo nós temos aqui. Nós começamos esse culto às 18 horas, são 19h42, nós já vamos encerrar. Você acha que 1 hora do seu filho nos teens, no kids, é o suficiente para que ele crie raiz? Por que você não pega a sua Bíblia em casa e começa a fazer devocional com ele todos os dias? Agora, presta atenção. Eu vi uma par de crente criticando a fala do André Valadão. Um monte de crente. E posso te falar uma coisa: aquele que é cristão de verdade, que entende o Evangelho, entendeu o que ele quis dizer na primeira frase que ele falou. Não precisou ir muito longe. Quando você ouve então a pregação inteira, faz todo sentido, mas cara, a gente precisa parar de falar mal das igrejas. A gente precisa parar de levantar bandeiras e destruir o Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa: nós não somos juízes celestiais para julgar o coração das pessoas. Ah, mas igreja tal tem um escândalo. Ele que se acerte com Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que cuidar do meu rebanho, das minhas ovelhas. Porque existe chance, existe 1% de chance daquilo que tem sido dito na mídia estar errado. Sim ou não? Sim ou não? As pessoas que têm se levantado contra, destruindo aquele ministério, vão ter peito para voltar a público e pedir perdão e arrepender? Não. Por quê? Porque para atacar pedra é muito fácil. Agora, por que não coloca o joelho no chão e intercede pelo pastor, pela pastora, pede para Deus trazer a verdade? A minha oração tem sido: Deus, que a verdade do Senhor prevaleça e que as ovelhas não se percam, porque o erro humano não é o erro que o Senhor deseja caminhos perfeitos, mas que eles não se percam. Nós precisamos parar de falar dos outros, e precisamos nos posicionar como cristãos, guardiões da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Você quer essa frase? Você quer algo mais pesado do que isso? O próprio Deus falando ali. Presta atenção, meu irmão. Nós precisamos guardar os mandamentos, e a palavra de Deus diz para que nós não fofoquemos, para que nós não geremos intriga. Deus abomina a intriga, Deus abomina a rivalidade de irmãos contra irmãos. Você precisa ler a Bíblia e entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala que é errado você fazer fofoca, você não faz, você não negocia. Você não fala: Senhor, eu estou fofocando porque aquela pessoa me machucou, porque eu não concordo com ela. Se a Bíblia fala que sexo antes do casamento é errado, você não tenta achar argumentos para falar: nossa, mas hoje em dia é muito difícil. Na época da Bíblia as pessoas casavam com 16 anos e agora eu estou com 40 e não acho ninguém. Ou então você diz: não, é por causa da testosterona da minha juventude. Você obedece e ponto final. Se a palavra de Deus diz que adulterar é errado, você não se justifica: faço isso por causa que o meu marido fez isso, isso, isso. Ou estou traindo porque a minha esposa fez isso, isso, isso. Você se arrepende, coloca o seu joelho no chão, porque entende que a palavra de Deus não é
negociável. Os ensinamentos de Jesus não são negociáveis. Ele não perguntou a sua opinião. Ele não perguntou a minha opinião. Ele diz: você me ama? Então me obedeça. Você me ama de verdade? Então guarde os meus mandamentos e os pratique. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Confia no Senhor de todo o teu coração, e você vai ser salvo, você e a sua casa. Andar em obediência faz você provar coisas indescritíveis, faz você se blindar de relações erradas, te previne de se machucar. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que a obediência manifesta o amor de Jesus. E adivinha quem precisa ouvir de Jesus? O mundo tem aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas, sendo que 2 bilhões de pessoas mais ou menos são cristãos. E quando eu digo cristãos, leia-se católicos, protestantes, ortodoxos. Nós estamos falando que temos aproximadamente 5 bilhões de pessoas a serem resgatadas, a serem buscadas, a serem evangelizadas. Pessoas que precisam de transformação, de renovação, de amor, de restauração. E eu acredito de verdade que nós estamos fazendo progresso em nossa obediência, de aplicar a lei do amor. Mas quando nós começamos a amar ao próximo, esse patamar muda. Porque nós entendemos que o amor é a influência do Espírito Santo dentro do coração do crente, dentro do coração daquele que confessa e professa Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a influência do Espírito em nós. Faz parte da nossa transformação ética, a obra que o Espírito Santo opera nas nossas vidas, aqueles que são remidos e lavados pelo sangue de Jesus. 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque você é cheio desse amor, você consegue obedecer e amar. Não é fácil, muitas vezes não vai ser fácil você amar quem você não quer amar. Talvez seja a coisa mais difícil do mundo. Mas andar em obediência sempre fará que você tenha um Deus, um Pai, um conselheiro e um consolador ao seu lado. Eu quero encerrar dizendo que a evidência precisa estar escancarada na sua vida, a começar pela salvação. Eu queria que você feche seus olhos onde você estiver. Eu queria falar com você essa noite que entrou aqui pela primeira vez, ou talvez seja a sua segunda, terceira, quarta vez, e você nunca fez uma oração de entrega ao Senhor. Talvez muitas coisas tenham sido evidenciadas através da sua atitude. Talvez muitas decepções tenham sido geradas através das suas decisões. E talvez as suas decisões tomadas sejam decisões impensadas e impulsivas. Você talvez não tenha o desejo de machucar ninguém, mas aquilo está fazendo mal para você, porque você tem buscado em lugares fracos, em lugares vazios, sem a manifestação do amor de Deus, sem a presença de Deus. E eu quero te falar que você pode passar a sua vida inteira procurando, porque o único que pode preencher o vazio da alma do ser humano é Jesus. Não é o sexo, não são as drogas, não são os relacionamentos casuais, não é a fofoca, não é a mentira, não é o status, não é a fama, nada disso satisfaz a alma do ser humano. Nós fomos criados para ter comunhão com Deus, e quando nós temos comunhão com Deus, nós temos paz na nossa alma, e essa paz é produzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo entra na sua vida quando você entende que Jesus é suficiente. Essa oração que eu quero fazer agora não é uma oração onde você se torna um religioso,
onde você se torna um membro, onde você se torna aquela pessoa, sabe, chata. Essa oração é para que você se torne filho de Deus. Só existe um caminho para que isso aconteça: você aceitar com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é suficiente na sua vida. E a partir disso um relacionamento começa a surgir. A partir disso um relacionamento começa a desabrochar, a florescer. E você vai ver áreas de dificuldade na sua vida se tornando fáceis, porque você não mais anda pelas suas próprias decisões, mas o Espírito que agora habita em você te ajudará durante essa caminhada. E isso é muito fácil. Basta você levantar sua mão e nós vamos orar, onde você confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus nessa noite? Levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus nessa noite, onde você vai reconhecer que Jesus é o suficiente na sua vida, você pode levantar a sua mão onde você estiver que nós vamos orar. Existe alguém? Não fique com receio, não fique com vergonha. Jesus está aqui, Jesus se expôs por você, Jesus se sacrificou por você. E a melhor notícia é que através dessa entrega, da entrega do seu coração, o que vai acontecer é que você vai ter acesso à vida eterna. A expectativa de hoje são 60, 70, 80 anos. Mas um dia todos aqueles que entregaram o seu coração para Jesus estarão com eles com o Cristo no paraíso. Estarão ao lado de Jesus, num lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais desigualdade, não haverá mais injustiça. Haverá um tempo perfeito para todos nós. Fique com a sua mão levantada. Se você puder ficar em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Você que deseja entregar o seu coração para Jesus, fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Fique em pé onde você estiver. Eu declaro a liberdade do Espírito Santo sobre a sua vida, e declaro que nenhum cativo vai te segurar onde você estiver. Se você estiver sentindo algum incômodo, saiba que esse incômodo é o Espírito Santo tocando na sua alma agora. Eu queria pedir que você viesse aqui à frente. Se você puder sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós queremos orar com você. Não tenha vergonha, nós não vamos te pedir nada, nós queremos simplesmente orar com você. Por favor, vem aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus pela vida de vocês. Se você sentir no seu coração, pode sair do seu lugar também. Pode vir, esse é o dia que o Senhor fez para um encontro verdadeiro com você. Se você não tiver coragem, pega na mão da pessoa que te trouxe e fala assim: me leva lá, e acompanha, você que trouxe, acompanha essa pessoa até aqui à frente. A maior mentira que Satanás tem dito é que você pode tomar essa decisão depois. Tome essa decisão hoje, porque o Senhor está aqui nesse lugar, amém? Glória a Deus. Se você está nos assistindo online e deseja também fazer essa oração, repita comigo, depois escaneie esse QR Code que aparece na sua tela. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu confesso, Senhor, o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador. Peço perdão pelos meus pecados. Confesso o quão falho eu sou, mas te aceito na minha vida, Jesus. Me ajuda nessa caminhada, me livra de todo mal, escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém, amém. Eu queria pedir que vocês seguissem o time de consolidação, para que vocês recebam uma oração de forma individual. E eu queria falar com você, igreja, eu queria pedir que você ficasse em pé. O que tem sido evidenciado através da sua vida? Eu posso fazer uma pergunta? Vocês podem ser bem vulneráveis, porque para mim vocês podem mentir, mas Deus está aqui, Ele está vendo.
Quantos de vocês têm evidenciado Jesus? Seja muito vulnerável agora. Você não precisa me agradar. Você não precisa, simplesmente fale a verdade. Quantos têm evidenciado Jesus? Vamos dar a pergunta. Quem acredita que não tem evidenciado Jesus? Levante a mão onde você estiver. Eu queria pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar. Nós vamos declarar a força de Jesus sobre a sua vida, sobre as suas decisões. Aquilo que talvez esteja sendo difícil para você, que o Espírito Santo vai te ajudar a tornar fácil, a tornar tranquilo, a tornar algo, sabe, sem peso, alegre. Pode vir, sai do seu lugar, vamos lotar aqui à frente, vamos buscar ao Senhor, e a gente vai fazer isso junto como corpo de Cristo. Pode vir, pode apertar mais, jovem, vamos aqui. Isso é só para aqueles que querem comprometimento com Deus. Se você não quer, pode ficar no seu lugar, está tudo certo. Mas para aqueles que querem evidenciar o chamado do Senhor, o amor de Cristo, eu peço que você saia do seu lugar e venha aqui. E você tem liberdade nesse lugar para colocar o seu joelho no chão, para entregar a sua vida para o Senhor, para você falar com Deus. Esse é o momento, antes de nós ministrarmos sobre a sua vida, onde você vai se colocar numa posição de filho, pedindo perdão para o Senhor, pedindo ajuda, confessando os seus pecados, as suas dificuldades, falando: Senhor, eu gostaria muito, mas eu não tenho conseguido, porque a raiva que existe em mim, ela é maior, porque, Senhor, a língua maledicente que eu tenho tido é maior, Senhor, porque a minha atitude impulsiva tem sido maior. Eu não sei qual é o seu pecado, mas Ele sabe, e Deus não resiste a um coração quebrantado. A palavra de Deus diz em Provérbios: aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia. Vocês estão aqui, diante de Jesus, dizendo: Senhor, eu não quero ser mais assim, eu não aceito mais essa vida, eu não aceito mais essas minhas atitudes, e eu estou disposto a deixar essas atitudes. O que o Senhor tem dito para você é: a minha misericórdia te basta, a minha graça te basta. Vai na fé, você está empoderado pelo Espírito Santo, e eu quero fazer coisas novas na sua vida. Você pode fazer essa oração agora, você e Deus. Você não precisa gritar, você não precisa falar alto, talvez no seu lugar quietinho, simplesmente fale com Deus, tá bem? Senhor Deus, nós estamos aqui na sua presença, Pai, pedindo perdão, Deus, pela nossa omissão muitas vezes, Pai. Pai, muitas vezes nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos acuados. O Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos, o Senhor sabe aquilo que eles têm vivido, as lutas internas, Senhor, que eles têm enfrentado. Mas eu declaro, Senhor, que a evidência do seu cuidado ficará, Senhor, marcada na vida deles, Deus, para um novo tempo, um tempo de mover, um tempo de transformação, um tempo de encorajamento, onde as pessoas verão através da vida de cada um dos teus filhos a sua luz sendo exposta, Senhor, a sua palavra sendo revelada através da vida deles. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que sobre a vida deles não existe mais acusação, sobre coisas que eles deixaram de fazer, Pai. Nós estamos aqui, Pai, porque quando nós confessamos os nossos pecados, nós temos a nossa história, Senhor, muitas vezes apagada, os nossos erros, Senhor, ficaram para trás, e o Senhor nos traça novas histórias, novos caminhos. E eu declaro sobre a vida dos teus filhos, Deus, que eles não mais estarão presos àquilo que eles deixaram de fazer, mas que eles estão olhando para o Senhor, Deus, e o Senhor os mostrará, Senhor, o Senhor os guiará para esse tempo de conquista, para esse tempo de vitória, Senhor, para esse tempo, Senhor, de exposição, Deus. Pai, muitos deles, com chamado, Senhor, estão se escondendo por medo, Pai, mas eu declaro o espírito de ousadia. Eu não aceito o espírito de covardia no meio da sua igreja. Senhor, o mundo tem sido feroz, Deus. O mundo, Senhor, tem sido, Senhor, violento, Senhor. O mundo tem sido, Senhor, agressivo. E nós, Deus, não queremos ser pacatos, não queremos estar inerente àquilo que tem acontecido. Derrama sobre nós espírito de ousadia, Senhor, para entrar, Senhor, onde as pessoas não nos querem, Senhor.
para entrar, Senhor, com amor, onde as pessoas têm rejeitado a sua palavra. Senhor, o Senhor conhece o coração, o Senhor sabe o ambiente onde os teus filhos vivem. Por isso, Senhor, cria oportunidades, e que eles saibam que essas oportunidades foram geradas pelo Senhor, não por homens, mas pelo Senhor, Deus. É isso que eu oro, Senhor, sobre a vida deles, e declaro, Senhor, uma semana abençoada. Peço, Deus, que o Senhor os leve em segurança, que o Senhor estenda a sua graça, que o Senhor estenda o teu favor, o teu amor sobre a vida deles. Deus, que essa palavra, Senhor, gere transformação, que eles saiam daqui, Senhor, incomodados pelas posturas tomadas, pelas atitudes tomadas, mas não conformados. Senhor, que eles se sintam confrontados para então serem transformados. Essa é a nossa oração, que essa palavra traga transformação na mente, nos corações e nas atitudes, porque assim o Senhor será exaltado. É isso que nós te pedimos, te oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.